Bom dia, igreja. Um perigo da vida pastoral é que nós ficamos tão acostumados a pregar a Bíblia, a lidar semanalmente com as coisas que Deus tem para nos falar através da tua palavra, que as coisas sagradas e profundas podem se tornar comuns e até profanas. Isso é um perigo que é fundamental para qualquer pessoa, qualquer pastor, procurar evitar. Mas, às vezes, eu fico com uma consciência de que o que eu estou tratando, o que eu estou estudando, o que estou refletindo, encontrando na palavra de Deus, é tão profundo que eu não tenho como expressar em palavras o que eu estou encontrando aí. E a passagem de hoje tem sido uma das minhas passagens preferidas ao longo das décadas. Mas, preparando a mensagem, eu tinha esse sentimento. É tanto aqui que eu não tenho como comunicar. Então, eu quero pedir que vocês orem comigo. Senhor, hoje, abre as nossas mentes e corações para entender a tua palavra, para receber a palavra que o Senhor tem para cada um de nós, para que nós possamos nos tornar discípulos cada vez mais fiéis e úteis para a glória de Jesus. Amém. Então, quero começar com uma pergunta. O que controla você? Quando outras pessoas olham para você, o que eles acham é importante para você? Quando pessoas pensam nos seus valores e prioridades, é possível ver na sua vida o que está aí por dentro. Quais são os valores e prioridades que ficam evidentes para outras pessoas quando elas olham para você? E para você mesmo? Onde é que você encontra significado e propósito para a sua vida? Sendo honestas, respostas para estas perguntas não são tão fáceis. O que controla você? Enquanto os outros podem só olhar no seu exterior, cada um de nós pode olhar por dentro de nós. E nós temos que reconhecer que aí dentro de nós ainda lutamos com desejos egoístas e pecaminosos. Mesmo assim, nós sabemos, nós temos saboreado que a vida é mais do que isso. Onde encontramos uma alternativa para uma vida egoísta? Lógica. Nós estamos na igreja e vocês sabem o que eu vou dizer. Nós encontramos o significado da vida em Jesus. Então, já vimos esse filme, já sabemos a resposta, então podemos ir para casa, certo? Mas vamos ficar aqui mais um pouquinho. Imagino que quase todo mundo aqui quer viver de uma forma que agrada a Deus. Imagino que a maioria de nós achamos que nós estamos cumprindo esse propósito, pelo menos em boa parte, mas todos nós sabemos que nós não estamos cumprindo completamente. O apóstolo Paulo, na passagem de hoje, de 2 Coríntios 5, 14 a 20, nos oferece uma visão tão profunda do que Deus tem feito por nós em Jesus.
e tão radical no conceito de o que isso significa para nós, para nossas vidas, que honestamente dá para tirar o fôlego. Então, vamos olhar nesse trecho. Eu quero pedir que vocês fiquem com Bíblias abertas ou celulares ligados, mas não fiquem com o celular ligado ao Facebook. Fiquem aqui nesse trecho. 2 Coríntios 5, 14 a 20, vamos ler primeiro versículos 14 e 15, onde nós descobrimos que Deus nos dá em Cristo um impulso novo para a vida. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Logo encontramos a frase: o amor de Cristo nos constrange. Só precisa ouvir o meu sotaque e vocês vão saber que eu não sou expert em português. Então, eu fico pensando, o que Paulo está querendo dizer com essa frase? O amor de Cristo nos constrange. Existem outras tradições da Bíblia que podem nos ajudar a ter uma ideia um pouco mais ampla do que Paulo quer dizer com essa palavra constrange. Outras tradições usam palavras como o amor de Cristo nos compele, nos controle, nos força. O sentido é de que o que Cristo tem feito por nós coloca em cima de nós uma obrigação de servir a Ele. Mas existe algo mais profundo, porque vai além de uma obrigação. O amor de Cristo nos dá um impulso interior. É um desejo tão forte que nós não podemos resistir. Quando percebemos a profundeza e grandeza do amor de Cristo, algo dentro de nós responde como um compromisso e uma obediência fundada, não na obrigação, mas no amor. Quando nossa primeira filha nasceu, eu fiquei maravilhado. Eu sabia que eu ia amar a minha filha. Amei ela desde o ventre. Mas a primeira vez que eu vi ela, a primeira vez que eu toquei nela, algo aconteceu dentro de mim que só os pais e mães podem me entender. Certo, Renata e Luciana? Naquele momento, eu sabia que eu faria tudo para proteger minha filha, para cuidar dela, para passar os anos regozijando na simples presença dela na minha vida. Como pai, eu tive uma obrigação, mas o amor interno foi tão forte que a minha obrigação não sentiu como obrigação, mas privilégio. Paulo está dizendo que o que deve ser assim com Jesus. Nós temos uma obrigação com Jesus, mas essa obrigação não sente como obrigação. Porque quando nós contemplamos o que Ele fez por nós, a nossa resposta não é obediência de um escravo, mas o amor de um filho.
E quando nós lemos essa passagem, nós lemos que Cristo morreu por todos. Pessoas ao redor do mundo precisam ouvir desse amor. O seu filho precisa ouvir. Os seus pais, seus cônjuges, seus irmãos e parentes, se não conhecem Jesus, precisam ouvir. Seus vizinhos, seus colegas na escola ou no trabalho, precisam ouvir. E quando as palavras faltam, ou quando as pessoas não estão prontas para escutar nossas palavras, ainda podemos mostrar a realidade de Jesus em nossas vidas, como a qualidade das nossas ações. Porque o fato é que todos precisam de Jesus. As pessoas ao nosso redor, mas também nunca podemos esquecer que pessoas, povos inteiros que nunca ouviram falar de Jesus, precisam ouvir desse amor. Pessoas nos Surrey Hills da África, ou em Moçambique, onde nossa igreja está com parceiros missionários, precisam ouvir a história. Pessoas nas grandes cidades da Ásia, ou no interior da selva brasileira, precisam ouvir. Pessoas nos campos de refugiados no Meio Oriente e na Europa precisam ouvir de Jesus. O fato é que essa passagem está dizendo que Jesus morreu por todos. E nós que conhecemos Ele, vivemos não para si mesmos, mas para Ele. Então, Paulo está implicando aqui a responsabilidade nossa de levar a mensagem de Cristo para todos. Aqueles ao nosso redor que precisam conhecer o amor de Cristo, mas também aqueles que estão longe. Um pouco mais para frente, o que está aqui implícito vai ficar muito mais explícito. Lendo mais para frente, então, descobrimos que Jesus não apenas dá para seus discípulos uma vida nova, um impulso novo, mas Ele dá para nós um novo interior. Vamos ouvir versículos 16 e 17. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos de ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, escuta bem, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Versículo 17 é um dos versículos mais conhecidos em todo o Novo Testamento. O sentido óbvio aqui é que as coisas são diferentes para o cristão. Mas para realmente entender esse versículo, precisamos entender o que passou, como as coisas podem mudar e quais são as coisas novas que Paulo está falando. Então, Paulo está dizendo que o que passou são as coisas antigas. Para Paulo, todos nós temos feito o que Adão fez. Exercer nossa própria vontade, buscando as coisas que nós queremos para nós mesmos, contra a vontade de Deus. Somos rebeldes, separados de Deus por causa do nosso próprio pecado. Paulo disse que a pessoa sem Cristo é o inimigo de Deus. Nós não somos inimigos de Deus porque Ele está com raiva de nós. Somos inimigos de Deus porque nós escolhemos guerrear contra Ele.
como as coisas podem mudar. A Bíblia inteira, e não apenas a passagem aqui, apresenta só uma maneira em que a inimizade entre nós e Deus pode ser resolvida. Em e através de Cristo. Paulo disse, se alguém está em Cristo, as coisas mudam. Então, temos que estar em Cristo, certo? E precisamos estar em Cristo em dois sentidos. Primeiro, precisamos estar em Cristo no sentido legal. Em outros trechos, Paulo usa a palavra justificação. É uma palavra que vem do sistema legal do Império Romano. E a ideia é que nós somos culpados de pecar contra Deus e merecemos a sentença de morte. Mas como acabamos de ler, Cristo morreu por nós. Então, quando arrependemos dos nossos pecados, pedimos o perdão de Deus e dedicamos nossa vida ao serviço de Jesus, Deus nos declara inocentes. Somos justificados. Mas além de ser declarados inocentes, é necessário também ser diferentes. Isso começa no interior. As minhas atitudes rebeldes. A ideia que posso viver para mim mesmo, buscando meus próprios interesses. Tudo isso tem que mudar. Não vivo mais para mim, mas para quem morreu por mim. O que Jesus fez para mim provoca uma resposta de amor. Nas palavras de Paulo, o amor de Cristo nos constrange. Nos tornamos diferentes não porque nós somos forçados, mas porque amamos. E a transformação que acontece na reorientação da nossa vida interior se torna evidente em nossas ações. Então, a nossa justiça, a nossa retidão, não é uma roupa que nós colocamos para o exterior, mas é algo que vem do nosso interior. A segunda maneira em que estamos em Cristo é no sentido de manter comunhão com Ele. E nós fazemos isso através do estudo da Bíblia, de oração, comunhão com outros cristãos e outras disciplinas espirituais. Nós precisamos cultivar a presença de Cristo em nosso dia a dia. A transformação em nós não pode ser simplesmente uma questão de legalidade, mas de vivência e comportamento que vem através de uma comunhão, uma caminhada diária com Jesus. Sem comunhão com Cristo, é impossível viver a vida cristã sozinha. Simplesmente isso. Então, antes de proceder para o versículo 17, devemos notar o que Paulo não disse aqui nesse versículo 17. Muitas pessoas acham, e alguns pastores prometem, que quando você aceita Jesus, Ele vai resolver seus problemas e suas dificuldades vão embora. A vida se torna nova, se torna um mar de rosas. A linha de pensamento é, se você for fiel a Deus, aceitando Jesus, confessando o seu pecado, indo para a igreja, dando suas ofertas para a igreja, então Deus será fiel. E na pregação de alguns, Ele tem obrigação de ser fiel, no sentido de dar para você o que você quiser. Isso não é o que Paulo está dizendo aqui. Quando Paulo fala de uma vida nova, ele não está falando de um Deus que entra e faz tudo fácil. Uou.
Eu fiquei empolgado demais, né? Acho que está bem, né? Na semana passada, esse ponto foi feito muito bem pelo pastor Marcos. Nós lemos no capítulo anterior, capítulo 4 de 2 Coríntios, que nós somos vasos de barro. Somos pessoas fracas. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estar em Jesus não significa que temos um escape do mundo e seus problemas, mas que Deus está conosco para superar tudo que nós enfrentamos para a glória do seu nome. Então, como cristãos, temos um novo impulso na vida e um novo interior, transformado pela presença de Jesus. Nos próximos versículos, descobrimos que também nós temos um novo propósito. Vamos ler versículos 18 e 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Aqui chegamos ao coração do capítulo e, de fato, um ensino fundamental para o nosso conceito da vida cristã em nosso lugar no plano de Deus. A primeira parte dos 2 versículos são semelhantes. Vamos escutar em versículo 18. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Em versículo 19, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Já falamos que todos nós somos rebeldes contra Deus. Pelas nossas escolhas, pela determinação de viver para si, cada um se colocou na posição de inimigo de Deus. Deus, em Cristo, estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Foi através da obra de Cristo na cruz de Calvário que nós temos a chance para uma nova vida. Nós fomos inimigos de Deus, mas em Cristo nós temos a chance de nos tornar amigos, filhos de Deus. Gente, aqui é o momento de falar aleluia mesmo. Estamos chegando em coisas profundas. Quem pode entender isso? Podemos ouvir as palavras. Podemos fazer categorias intelectuais em nossa mente. Mas deixa o que Paulo está dizendo aqui impactar sua alma. Fomos inimigos de Deus, mas Deus nos reconciliou através da morte do seu Filho Jesus. É uma maravilha que nós não merecemos, é uma maravilha que nós não podemos entender. É graça, graça pura. E a minha resposta, o amor de Cristo me constrange. O Deus que fez tudo isso por mim, o que eu posso negar a Ele? Então, o que é que Ele pede? A resposta é surpreendente. Vamos ouvir esse trecho de novo, agora com uma ênfase na segunda parte desses 2 versículos. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo
Escuta. E nos deu o ministério de reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem de reconciliação. Gente, o Deus eterno, que desde Éden está trabalhando para a reconciliação do mundo, está trabalhando, tem uma missão de curar o mundo das enfermidades que são resultados do pecado. Esse Deus que está nos reconciliando consigo mesmo, confiou em nós a mensagem de reconciliação. Pense o que isso significa. Deus, desde Éden, tem uma missão de salvar, de curar, de restaurar. E esta missão, esse propósito, é um propósito grande. Só Deus pode fazer isso. Mas Ele nos confiou o ministério de reconciliação. Quer dizer, ao longo da história, Deus está escrevendo a história da salvação. Ele está nos levando até aquele momento quando Jesus volta. E tudo está encerrado. Até então, Ele está escrevendo a história da sua redenção. E Ele nos convida a escrever nossas linhas nessa história. Isso me dá propósito na vida. Isto é o propósito das nossas vidas. Algo mais maravilhoso. Maravilhoso demais para expressar em palavras. Eu fico com a boca aberta. Dá para tirar o fôlego. O Deus eterno, que nos salvou em Jesus Cristo, quer nos usar para cumprir os teus propósitos. Finalmente, como cristãos, temos um novo impulso na vida, temos um novo interior transformado pela presença de Jesus. Também temos um novo propósito de participar na missão reconciliadora de Deus. E por tudo isso, por causa de tudo isso, temos também uma nova identidade. Versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. O embaixador é alguém encarregado com a mensagem daquele que o enviou. Tudo o que ele faz, para o bem ou para o mal, reflete no seu mestre. O embaixador não fala para si mesmo, mas em nome do outro, e a palavra do embaixador é investida com toda a autoridade e poder daquele que ele está representando. Nós representamos Jesus ao mundo. Quando nós proclamamos o amor de Deus em Jesus Cristo, atrás da nossa proclamação é a pessoa de Deus. Tudo que Ele é, com todo o poder que Ele tem. Quando pessoas ouçam, não apenas a nossa proclamação, mas também a nossa conversa no dia a dia, quando pessoas olham para o nosso comportamento, elas estão avaliando Jesus e a verdade do Evangelho. Somos embaixadores de Cristo.
O que pessoas vão achar de Jesus? Olhem para você como um discípulo? Olhem para nós como uma igreja? Olhem para a comunidade dos cristãos em toda a comunidade, em todo o Brasil. O que pessoas acham de Jesus depende não apenas de nossas palavras, mas também em nossas ações. Podemos reagir a esse convite de ser embaixador de Cristo em várias formas. Podemos dizer: eu não mereço, não posso, não quero. Podemos dizer: eu tenho meus próprios planos para a minha vida, então recuso. Mas para quem realmente conhece o amor de Deus em Cristo Jesus, quem realmente entende o que Ele tem feito por nós, para essa pessoa, o amor de Cristo nos constrange. E a minha pergunta para você, para mim, como vamos responder? Vamos recusar esse papel? Porque nós temos em nossa mente nossas próprias ideias da vida que nós queremos. Vamos recusar o convite do Deus eterno, fazer parte do seu propósito eterno? Vamos recusar a oportunidade de escrever com nossas vidas algumas linhas na história da salvação? Eu não vou. E quando pessoas olham para nós, é importante destacar alguma coisa. Pessoas olhando para nós não estão esperando ver pessoas perfeitas. Estão precisando ver pessoas diferentes. Nós somos longe de ser perfeitos. Mas nós somos diferentes. Por causa da obra de Jesus em nossas vidas. Então, é nosso privilégio como discípulos, nosso privilégio como igreja, a levar a sério esta responsabilidade de compartilhar com Deus no seu ministério de reconciliação, ser embaixadores de Cristo e proclamar às pessoas ao nosso redor e nos lugares mais longes do mundo: Jesus salva. Se você não conhece esse Jesus, você pode aceitar Ele hoje. Você pode tomar a decisão de confessar seus pecados e fazer um compromisso de seguir a Ele como seu Senhor. Se você já tem tomado essa decisão, é uma caminhada dia após dia. Estar em Cristo, não apenas legalmente, mas em termos da comunhão. Seguindo a Jesus, sendo seu embaixador, para que o mundo possa saber que Jesus salva. Vamos orar. Senhor, realmente estas verdades são gloriosas demais para compreender tudo. Mas toma a verdade da tua palavra e aplicar essas verdades à necessidade de cada um aqui. Senhor, queremos ser discípulos fiéis. O teu amor nos constrange. Dá para nós a graça e poder de honrar o nome de Jesus. Amém. Boa semana para todos vocês. Que Deus abençoe.